Irmãos, hoje nós vamos analisar um pouquinho sobre algumas fases da vida cristã. A palavra de Deus, ela tem uma finalidade ímpar de regenerar, de curar, de restaurar. A palavra, como diz lá em Hebreus 4:12, ela é penetrante, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante. Então, a palavra de Deus, quando ela penetra, ela vai exercer a sua função de curar, de edificar, de cortar aquilo que precisa ser cortado. Então, a palavra de Deus, Deus fala pela sua palavra, às vezes coisas muito duras. Estamos vivendo uma época que o mundo, de uma forma geral, o mundo que se diz cristão, não gosta de ouvir a verdade. Jeremias vai dizer que a palavra de Deus para eles é coisa vergonhosa, eles não gostam dela, mas é a palavra de Deus, nós precisamos ouvi-la. E graças ao Senhor que Ele tem falado e tem tratado conosco. Vamos abrir então, irmãos, em Tito, capítulo 3, vamos ler o versículo 4 e 5. É um tema bastante edificante para nós. Vamos ver algumas etapas, algumas fases da vida cristã. Tito 3, 4 e 5. Assim a palavra de Deus nos diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai, nós te somos muito gratos porque Tu nos ama. Tu nos ama, Pai. Nós podemos descansar no Teu amor. Pai, muito obrigado porque Tu nos encontraste. Nós estávamos perdidos, éramos como ovelhas desgarradas, cada um ia para o seu próprio caminho, mas Tu, na pessoa de Cristo, se fez carne e veio a este mundo para nos encontrar. E Tu nos encontraste quando nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. Pai, como somos gratos ao Senhor, porque Tu nos libertaste deste império de trevas e Tu nos transportaste para o reino do Filho do Seu amor, para o reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Pai, como é bom estar unido a Cristo, como é bom estar ligado ao Cordeiro, que fez tudo por nós. Nesta noite, abre o nosso coração e nos dá sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Pai, que não fique tão somente um discurso bíblico, mas que a Tua palavra, Pai, que é tão penetrante, tão vivificante, tão cortante, ela venha nos curar, nos sarar, onde nós precisamos ser sarados e curados. Nos dê uma boa memória, que ela seja fértil e fecunda, e que a Tua palavra encontre em nossos corações um solo fértil, para que receba a Tua palavra e para que essa palavra possa produzir frutos. Entregamos esse tempo, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, esse texto aqui ele é muito interessante.
especificamente o versículo 5, é que nós vamos estar analisando bem acuradamente, que as fases da vida cristã, ela começa de uma forma bastante assim triste para todo homem e toda mulher que nasceu neste mundo em pecado. O pecado, ele é tão triste porque ele nos separa de Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz com que o homem não tenha comunhão com Deus. Mas, irmãos, Cristo veio com uma finalidade de tirar o pecado do mundo, tirou o nosso pecado. Ele nos libertou plenamente, Ele suscitou para nós uma salvação plena, onde não precisa de nenhum desempenho do homem, que nós lemos aqui no texto. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Agora, eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Essa palavra aqui, lavar regenerador, significa que quando a palavra, então, ela foi ministrada a nós, o Evangelho da Graça, essa palavra que foi implantada em nós, quando ela penetrou no nosso coração, Pedro diz que fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então esse é o lavar regenerador. Ele aspergiu sobre nós esta água pura que é a palavra, para que essa palavra então operasse em nós e fizesse com que nós então fôssemos regenerados, mas não apenas regenerados, e renovador. Renovador, aqui o cristianismo, a vida cristã, nós vamos ver depois algumas fases, mas a vida cristã, ela é um avanço, é uma caminhada para frente, não há uma estagnação na vida cristã. Ou você está avançando no conhecimento do Senhor, ou você está retrocedendo. Não tem, no cristianismo não há uma vida estática. Não, eu criei, agora está tudo bem. Não, nós temos diante do Senhor responsabilidades espirituais em avançarmos em conhecer a Ele. Então, primeiro é o lavar regenerador. Esse lavar regenerador nos tornou filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora existe um lavar renovador do Espírito Santo, que já foi derramado em nós. Então é impossível, irmãos, quando nós cremos no Senhor, não avançarmos. A vida cristã é um avanço, ela é um progresso, é uma caminhada à maturidade espiritual. Então nós vamos ver algumas fases aqui interessantes. Estou me lembrando aqui o primeiro encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com Pedro. Simão Pedro, então, era o nome dele. André levou Pedro até o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, quando ele foi falar para Pedro, disse assim: olha, achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Então André levou o Pedro até o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo, aquele primeiro encontro que ele teve com o Senhor Jesus, e todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor, são encontros transformadores, são encontros vivificadores, porque nós recebemos tudo dele, vida dele, a não ser que nós não queremos, a não ser que nós não queiramos, a não ser que nós não o desejamos. Mas então, lembra aquela palavra que o Senhor Jesus disse para Pedro em João 1,42? Tu és Simão, filho de João. Isso era quem? Pedro, um pescador, filho de João, um Pedro inexpressivo, um Pedro Zé Ninguém, uma porcaria, filho de alguma outra coisa. Mas aí o Senhor Jesus disse assim: tu és Simão,
filho de João, mas tu serás chamado Pedro. Uma pedra, um pedregulho, uma pedra viva. Então a vida cristã, vocês percebem que sempre há regeneração e depois uma renovação. Então nós éramos pecadores por natureza, mas nós somos hoje santos em Cristo, e a nossa função, a nossa meta, o nosso objetivo é crescer à maturidade, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós então, irmãos, perdemos o alvo, que é Cristo, nós vamos andar como o povo de Israel, vamos andar errantes pelo caminho, pelo deserto. Eles andaram aquele caminho ali de Cades Barneia até a terra de Canaã, demoraria 11 dias, alguns estudiosos falam que 1 dia e meio, mas eles demoraram 40 anos. Irmãos, Deus não brinca de cristianismo. Deus leva as coisas muito a sério, porque é um Deus sério, e quer que nós, seus filhos, sejamos também sérios com Ele e com a sua palavra. Então, irmãos, para a gente então analisar as fases da vida cristã, nós precisamos de fazer uma pergunta: quem nós éramos antes de conhecer o Senhor? Quem nós éramos? A Bíblia vai dizer que nós éramos um monturo. Monturo. Você sabe o que é monturo? Então, preste atenção aqui, queridos, que nós estamos analisando as fases da vida cristã. Vamos analisar um pouquinho essa palavra monturo, para a gente ver as fases da vida cristã. Abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 12, verso 31. Aqui vai aparecer a primeira fase da nossa vida, em quem nós éramos. Neemias, e por favor você deixa marcado aí, Neemias 12, deixa marcado no capítulo 12, que nós vamos ver outros versículos aqui desse capítulo. Então, capítulo 12 de Neemias, o versículo 31, a Bíblia diz assim, Neemias 12, 31. Então fiz subir. Irmãos, aqui ele está fazendo uma dedicação aos muros que foram edificados. Então Neemias agora vai descrever de uma forma bastante acurada, e nós vamos analisar futuramente um estudo aqui pela manhã, que são estudos mais aprofundados, a maturidade. Nós vamos analisar como oferecer um perfeito louvor a Deus. Então aqui, depois dos muros erigidos, construídos, então Neemias começou a fazer as dedicações por tudo aquilo que eles passaram. Quando então Neemias, em primeiro lugar, quando ele chegou ali em Jerusalém, os muros estavam todos caídos. Era monturo, um tempo bastante triste para alguém começar uma obra. Irmãos, mas se eu e você fôssemos um Neemias sem a direção do Senhor, nós não iríamos construir absolutamente nada. Mas então Deus chamou Neemias, colocando um encargo no coração de Neemias, para que ele então levantasse os muros de Jerusalém. E assim ele fez, sempre na dependência do Senhor. Meus irmãos, mas se vocês lerem aqui Neemias, vocês vão encontrar as dificuldades e as oposições que Neemias enfrentou para levantar o muro. Agora nós vamos pegar aqui uma fase muito interessante, que ele já concluiu os muros. Então aqui ele começa a fazer uma dedicação dos muros. Agora, ele nos lembra aqui no versículo 31, ele diz assim: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Neemias aqui não esqueceu dessa porta, a porta do monturo.
Monturo no hebraico significa monte de ruínas. Irmãos, essa aqui é a nossa história. Nós éramos, antes de conhecer o Senhor, um monte de ruínas, lugar onde se amontoavam todo o lixo da cidade, lugar onde se lançavam todos aqueles que eram mortos na cruz, naquela época, eram jogados lá, nesse monturo, onde os animais também que morriam, eram lançados lá no monturo. Era uma situação assim, horrível, né? Então, irmãos, assim também são aqueles que vivem um cristianismo com muitas vezes um bom nome de cristão, mas que a vida não expressa a realidade que professam. Então é a mesma coisa que monturo, porque não saiu deste monturo. São pessoas que vivem um cristianismo mesclado com o mundo, que nunca foram libertados do pecado, porque, irmãos, não tem possibilidade de uma pessoa ser libertada do pecado a não ser pela cruz, a não ser pelo novo nascimento, que também nós vamos encontrar aqui uma outra porta logo adiante, nós vamos tratar nessa noite. Então, irmãos, nós éramos um monte de ruínas, nós éramos como que aquele sal insípido. Vocês já experimentaram um sal que não salga, um sal insípido? Aquele sal que não traz nenhum sabor, aquele sal que nem para o monte do monturo presta. Assim são muitos que se dizem evangélicos, cristãos, mas que nunca experimentaram uma libertação do pecado, realmente, verdadeiramente, porque, irmãos, enquanto a obra da cruz não operar em nós um genuíno novo nascimento, nós não vamos avançar, nós vamos crescer, nós não vamos sair desse monte de ruínas. Aí nós vamos ser como aquele sal que não salga, um sal sem sabor, um sal insípido. Jesus disse que este tipo de sal é pisado pelos homens, não presta para nada. Abra sua Bíblia, por favor, e deixa marcado aqui em Lucas capítulo 14, versículo 34 e 35. Então, esse tipo de gente são pessoas insípidas, ou seja, para nada presta, nem mesmo para o monturo. Isso é muito triste. Pessoas que não têm sabor, ou talvez perderam o sabor, porque Jesus disse lá em Mateus 5 que nós somos sal da terra e luz do mundo. Agora veja aqui, Lucas 14, 34 e 35. O sal é certamente bom. Claro que o sal é bom, ele dá sabor no nosso alimento. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, não serve nem para esterco, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. E aí ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês observem aqui, irmãos, que quando uma pessoa está muito empolgada com a sua vida cristã, nós queremos fazer uma série de coisas. Às vezes fazemos coisas que nem o Senhor mandou. Então isso aí vai gerar em nós uma coisa chamada desânimo. Eu faço tanto e nada acontece, então o que eu estou fazendo? Porque talvez sem a direção do Senhor fez coisas que não foi ordenadas pelo Senhor. Então começa a perder o sabor, se torna insípido. Porque, irmãos, quando as pessoas se agregam, talvez a uma igreja evangélica, uma reunião dos santos, quando vê louvor, quando vê palavra, quando vê doutrina adequada, isso empolga as pessoas. Mas a pessoa começa a fazer as coisas na energia da sua carne, tenta de alguma maneira chegar a um pico no qual é inalcançável. Porque, irmãos, nós, se não formos transportados pelo Senhor deste monte de ruínas, deste império de trevas, para o reino do Filho do seu amor,
nós sempre seremos insípidos, porque, irmãos, a palavra fala que o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Então, não pode restaurar o sabor de alguém que nunca deu sabor. Então, nem presta para a terra, para esterco, nem mesmo para o monturo. É um monte de ruínas, entende? Então, essa porta do monturo, que nós lemos lá em Neemias 12:31, fala da miséria do homem sem Cristo. Esta é uma fase horrível, na qual todo homem que nasce neste mundo, já nasce neste monte de ruínas. Este mundo é inconsertável, não tem possibilidade, não há como um governante governar esse país, não tem possibilidade, não governa esse país. Quem deve governar o país, como dissemos hoje pela manhã, é a igreja. A igreja foi dada a ela a prerrogativa de governar o país com as suas orações, orar pelas autoridades, porque a palavra fala que a mão de todos aqueles que foram revestidos de autoridades, reis, rainhas, governadores, senadores, estão na mão do Senhor, todos eles, e estes, segundo o seu querer, ele inclina, mas Deus não vai inclinar, não vai fazer coisa alguma, se de fato não houver aqui uma participação. A igreja, ela entra com a sua responsabilidade de então governar o país. Mas como assim que a igreja pode governar o país? Com as orações. Irmãos, muitos não oram porque não creem no poder da oração. Claro que a oração não está, o poder em nós, o poder está naquele que ouve as orações, e aquele que ouve as orações, ele vai operar. Então, irmãos, por que Deus então pediu para que nós orássemos pelos nossos governantes? Porque Ele quer fazer algo com os nossos governantes, e consequentemente o resultado é que nós vamos ter uma vida tranquila, mansa e sossegada. Mas, irmãos, todo este povo sem Cristo vive uma vida de miséria. Então aqui é nessa porta do monturo aqui que todos os pecadores são confrontados com o mal existente neles. E aqui nessa porta que as pessoas eram confrontadas, elas contemplavam aquele monte de ruínas, corpos mortos, ossos podres, animais mortos, todo o lixo da cidade era colocado neste monte de ruínas. Então ali começa a história de todo ser humano que nasce neste mundo sem a vida de Cristo, um monte de ruínas. Irmãos, mais interessante, que foi ali, nesta sujeira, nesta nojeira, nessa podridão, que Cristo veio e nos tirou daquele tremedal de lama. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos 40, versículo 2. Salmos 40, verso 2. Veja aqui que coisa mais preciosa nós temos nesse versículo aqui, amados. Olha que lindo. Diz assim a palavra, 40, verso 2. O versículo 1, ele está dizendo que ele esperou pacientemente ou confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Agora veja o versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, era onde nós estávamos, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então aquilo começou a nos tirar deste monte de ruínas. É quando ele se fez carne, ele veio com essa finalidade, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa palavra ali, vida em abundância, no grego significa vida eterna, uma vida indissolúvel, uma vida que não se acaba mais. Mas, irmãos, que alegria para o nosso coração em saber que Ele tirou-nos de um poço de perdição, de um tremedal de lama.
Esses dias eu vi na imprensa uma reportagem dizendo que uma adolescente foi pegar laranja e tinha uma fossa, e ali todos, o pai, a mãe, a menininha foram ajudar, e de repente aquela fossa se rompeu ali e caiu os 3 dentro da fossa, nessa coisa tremedal de lama. Então ali, infelizmente, essa adolescente veio a falecer, perdeu sua vida, né? E os pais se salvaram. Mas irmãos, imagina só um poço de lama, um tremedal de lama, porque aqui é uma coisa muito nojenta. Irmãos, enquanto os olhos de uma pessoa não forem abertas para crer na obra consumada de Cristo, aquela lama do pecado continua para ela uma coisa muito agradável. O povo gosta de como que viver na lama, de coisas podres. O mundo é podre, este mundo não tem cura para ele, esse mundo está apodrecendo, o ser humano está apodrecendo porque foi picado pela serpente, o veneno foi inoculado no homem, está apodrecendo o homem inteiramente, da cabeça aos pés, não tem cura para o homem. Então a única maneira que Jesus encontrou para curar o homem é levar essa porcaria toda à morte com Cristo. Não tem solução para o homem. Ele veio, ele entrou e nos tirou. Jó, no capítulo 14, versículo 4, ele faz uma pergunta, ele diz assim: quem do imundo tirará alguma coisa pura? Ele diz: ninguém. E a palavra fala que todos nós somos como o imundo. Isso não é duro, irmãos? Isso não é difícil para nós que somos pessoas cheias de justiça própria, cheias de nós mesmos? As nossas justiças, diz o nosso Senhor, é como o trapo da imundícia. Todos nós somos como um imundo. Uma vez uma mãe me confidenciou, falou para mim, dizendo o seguinte: olha, meu filho parece que tem um espírito de porco. Mas é verdade. Todos nós nascemos com espírito de porco. Todos nós gostamos da lama do pecado. Jesus Cristo veio para tirar essa natureza de porco de nós. Lá na França, muitos anos atrás, eu ouvi que muitas mulheres estão abandonando o cachorrinho, estão colocando porquinho dentro da sala. Dá um banho nele, aplica uma substância química ali no seu couro, para tirar aquele cheiro de porco. Coloca uma fitinha nele, bonitinha, e deixa na sala. O porquinho, ai que bonitinho, porquinho. Fizeram até um filme, né? O Baby, aquele porco. E todo mundo começou: ai, eu não como mais carne de porco porque eu tenho dó. Misericórdia. Mas o ser humano sem Cristo não tem medo de falar, porque está escrito: tem a natureza de porco. É horrível dizer isso, é horrível, falando isso para que nós tenhamos nojo de nós mesmos, porque enquanto o Espírito Santo de Deus não revelar quem nós somos, você nunca vai ter nojo de você. E a Bíblia diz, abra por favor, em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, uma palavra muito dura, uma palavra aqui terrível. Diz assim, 36 versículo 31, a Bíblia diz, olha que interessante aqui: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Você sabe aqueles caminhos que muitas vezes nós pensamos que são caminhos bons, são caminhos legítimos para nós? Irmãos, se Cristo não estiver envolvido nessa realidade, tudo isso é mau caminho. Fora de Cristo tudo é mau caminho, entenda isso, irmão. Não tem realidade espiritual fora de Cristo que podemos dizer que é um bom caminho. A Bíblia diz em Provérbios que para o homem existe o caminho que para ele é caminho bom, mas o seu final é caminho de morte. E diz aqui: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Os nossos feitos, todos os feitos que não são feitos em Cristo,
são feitos malignos. Aquilo que Caim ofereceu para Deus lá no passado, em Gênesis 4, as primícias da terra, o melhor da terra, Deus não aceitou, porque era algo que Deus não poderia aceitar, porque o homem tinha pecado e a base era o sangue do Cordeiro, uma figura de Cristo. Deus não aceita aquilo que nós fazemos fora de Cristo, irmãos. Se não passar pela cruz, não adianta. Você pode ser o homem mais caridoso da face da terra, ajudar todo mundo, você vai perecer eternamente. Então, dos vossos feitos que não foram bons, aí fala assim: tereis nojo em vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Abominações aqui, nesse sentido, a língua original, ela aponta aqui para adoração de ídolo. A abominação no Antigo Testamento se refere à adoração de ídolos. Então nós somos detestáveis, porque quando o homem faz alguma coisa boa, não tendo a vida de Cristo, para ele é bom, então Deus o considera como um abominável. Você já teve nojo de você? Nós normalmente temos nojo de outro, né? De outras pessoas. Terrível. Tem muita gente nojenta, mas nós também somos nojentos. Nascemos com essa natureza perversa. Nascemos um monte de ruínas, irmãos, mas Cristo veio. Ele veio para tirar toda esta imundícia de nós, toda essa sujeira de nós, porque o pecado é nojento, o pecado nos separa de Deus. Irmãos, nós só seremos libertos do nosso pecado plenamente quando nós começarmos a sentir nojo de nós. Terei nojo em vós mesmos. Queridos, esse aqui é o monturo, mas graças ao Senhor, que Deus proveu uma segunda porta, que chama a porta da fonte. A porta da fonte é a porta do novo nascimento. Vamos lá para Neemias, fiquem lá, deixem marcado aí, capítulo 12, vamos ler o versículo 37 agora. Neemias, capítulo 12, verso 37. Aqui a Bíblia vai nos apontar mais uma porta. No 31 nós vemos aqui a porta do monturo. Então, agora no versículo 37, a parte A do versículo diz assim: à entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi. Então, essa aqui é a porta da fonte. A porta da fonte é a porta do novo nascimento. Fonte é um lugar aonde a água ela brota. Porta da fonte. Tem uma fonte. A palavra fala que todas as minhas fontes estão em ti. Dele procede a nossa salvação. Dele procede a nossa justificação. Dele procede a nossa redenção, santificação. Dele procede. Então, queridos, fonte é o lugar onde a água brota, é um manancial. Agora, Deus é este manancial. Manancial de águas. Irmãos, que tristeza saber que muitos têm ficado parados na beira do caminho. Quando uma pessoa ela para nessa caminhada na beira do caminho, ela está retrocedendo. Sabe o que ela está fazendo nesse tempo? Ela está cavando cisternas rotas que não retêm água. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, mas deixa marcado aqui. Jeremias capítulo 2, verso 13. Jeremias 2, versículo 13. Olha
o que Deus disse aqui para o seu povo. 12 e 13, diz assim, o versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Irmãos, o que ele quis dizer aqui? Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Mas por que ele disse isso para os céus? Era como se Deus estivesse dizendo aqui, irmãos, para todos aqueles anjos benignos, que não se corromperam com Lúcifer. Talvez ele poderia ter dito aqui também, para o próprio Senhor. É o Senhor dizendo para o Senhor: fiquem horrorizados, como é que pode? Nós somos a Trindade, o manancial das águas vivas. Deus é o manancial das águas vivas. Então os céus ficam horrorizados, porque o povo, olha o versículo 3 aqui: porque 2 males cometeu o meu povo cometeu 2 males. O primeiro, qual é? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. O povo no qual Cristo foi designado deixar o manancial de águas vivas. A água, Cristo é a água viva. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Claro que o céu fica horrorizados. Gente, as pessoas, elas se dizem muito inteligentes, muito sábias, mas que sabedoria é essa? A Bíblia vai dizer que o boi conhece o seu dono. O boi conhece o seu dono. Mas o meu povo não me conhece. O jumento conhece onde ele deve descansar e pousar. O jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Que sabedoria é essa que eles têm? Aliás, é pior do que um jumento. Quando uma pessoa rejeita este amor de Deus revelado em Cristo, que nos alcançou, trocou a nossa natureza, nos deu um novo coração. A palavra fala assim, lá no Salmo 32, versículo 10: não sejais como a mula sem entendimento, que precisa colocar freios e cabreços, senão não obedece. Não sejam como a mula. Mula coloca uma tapa nela aqui e olha só para uma direção. Isso é mula. Então deixar o Senhor, né? Sabe o que Jesus Cristo disse lá em João 4, versículo 14? Ele disse lá algo muito interessante. Abra lá em João capítulo 4, versículo 14, naquela preciosa conversa com a samaritana ali no poço de Jacó. João 4, versículo 14. Aí Jesus conversou com ela, e Jesus disse assim no versículo 13, João 4, versículo 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Beber desta água é a água do mundo. Você bebe a água hoje pela manhã, daqui um pouquinho você já está com sede. Você come uma carne salgada, você vai levantar várias vezes à noite para beber água, porque essa água ela não mata a tua sede. A gente tem uma ideia assim: não, agora matei minha sede. Não matou, depois você vai ter sede. Só bebeu aquela água, cessou a tua sede, não matou a tua sede. Mas aí Jesus fala no versículo 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, que água preciosa é essa? Jesus disse assim lá em João 7, 38 e 39: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Você tem bebido da água da fonte?
Você conhece essa porta da fonte? Irmãos, essa porta da fonte aqui é do novo nascimento. Jesus disse assim, olha aqui em João capítulo 3, versículo 5. João 3, verso 5. Ele está tratando aqui com Nicodemos. Nicodemos era um principal dos judeus, um religioso, um mestre em Israel. Ele não sabia o que era o novo nascimento. Se um mestre em Israel não sabia o que era o novo nascimento, quanto mais uma pessoa aí que fez uma faculdade de teologia, estudou teologia, é doutor em teologia, ensina teologia, mas não tem nada da vida de Cristo. Porque, irmãos, as escrituras, especialmente a carta de Paulo, não é um compêndio de teologia, são cartas do coração de Deus, passando pela pena de Paulo, que chegou até nós aqui hoje. Hoje, nas grandes universidades, muito sérias, tratam as cartas de Paulo como um compêndio de teologia. Não tem nada disso, irmãos. O povo está ficando doido com as escrituras na mão, estão enlouquecendo, estão querendo conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. E Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode. Foi Jesus quem disse que não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Porta da fonte, onde brota toda a vida. E Paulo disse assim, 1 Coríntios 15, 36: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Para você ser um filho de Deus, você tem que crer que você está morto com Cristo. Teu pecado foi crucificado, foi morto, mas não parou na morte. Ao terceiro dia, irmãos, imagina, aquela primeiro domingo, primeiro dia da semana, foi num dia de domingo. Maria Madalena, aquela que foi a maior tranqueira da face da terra, mas ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Imagina só, a primeira mulher. Talvez, se ela vivesse aqui na nossa cidade, se nós a conhecêssemos, nós nem queríamos relacionamento com ela. Fica para lá, nós ficamos para cá. Se um dia Maria Madalena entrasse na igreja com aquelas vestes, né, quem sabe de prostituta, sentasse aqui na frente, acho que só ficava ela aqui, todos nós passaríamos para cá. Não é assim? Nossa, essa mulher já teve relações sexuais com um monte de gente aí, mas Jesus alcançou. O primeiro encontro que Maria Madalena teve com um homem impuro foi com Jesus. Ah, irmãos, a partir daquele encontro, a vida dela foi tão transformada, que nem mesmo quando Jesus Cristo estava no túmulo, ela não descansou. Ela amava tanto o Senhor, porque ela não conseguia enxergar tanta pureza quanto ela viu em Cristo, um homem puro, o homem que quando falava, as palavras de Cristo penetravam no seu coração, e ela se alegrava. Maria Madalena prostituta, aí ela amava tanto o Senhor, irmãos, que mesmo depois que ele morreu, ela estava ali, talvez chorando, não conseguia conceber na sua mente: por que crucificar o meu Senhor? Por que ele foi morto? Aí de repente, ela foi lá no túmulo, viu a porta aberta, a primeira mulher, entrou no túmulo, ela olhou, o que ela viu ali? Ela viu ali aquela figura, aqueles panos e um lenço, estava ali dobrado, colocado na cabeceira. E segundo alguns judeus, fala que aquele lenço, quando os judeus dobravam, colocavam assim dobradinho, dizia o seguinte: eu vou voltar. Imagina aquela cena. Ela saiu, a primeira pessoa que ela encontrou foi o nosso Senhor Jesus, mas ela não o reconheceu, porque era num jardim. Deus fez a cena tão maravilhosa, porque o pecado entrou no mundo no jardim do Éden, lembra? E ali Jesus foi colocado num túmulo, e ali tinha um jardim, e ela viu aquele homem, ela estava tão fascinada
onde puseram o corpo do meu Senhor? Ela estava tão fascinada, de repente, ela pergunta para aquele homem, que ela supôs ser até um jardineiro: Senhor, onde o puseste? Se foi o Senhor que tirou o corpo do meu Senhor, onde o puseste? Lembra aquela palavra que Jesus disse para ela? Mulher. É aquela mesma palavra que Adão, quando Deus então formou a mulher, quando Adão viu, ele disse mulher. Mas então ela não conheceu o Senhor ainda. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus olha para Maria Madalena e diz assim: Maria, o que foi que aconteceu? Quando Jesus chamou ela pelo nome, ela reconheceu o Senhor. Ela disse: Rabone. Que cena linda foi naquele jardim. Ela foi para tocar no Senhor. Ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai, dize aos meus irmãos. Agora Jesus poderia chamar os discípulos de irmãos, antes não, era de amigos, mas agora vai e dize a meus irmãos que eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai, que subo para o meu Deus, mas também para o vosso Deus. Que linda cena, irmãos. Esse Jesus que Maria Madalena viu é aquele que habita no seu interior pela fé. Se você nasceu de novo, novo nascimento é tão simples, mas se não for por revelação é tão difícil. Ninguém consegue crer se pelo Espírito não for revelado. Jesus morreu e ressuscitou, e nós temos que crer que morremos e ressuscitamos com Ele. Isso é por revelação. Quando nós ganhamos essa experiência de morte com Cristo, nós somos renascidos. O Espírito Santo de Deus se apossa de nós. Então vem o Pai, o Filho e o Espírito para dentro de nós, morar no nosso espírito. João 14, 23, que versículo lindo aquele versículo, irmãos, que diz assim: Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pai, Filho e o Espírito Santo. Que lindo. Então, percebe? A porta do montouro, depois tem a porta da fonte. A porta da fonte, que é o novo nascimento. E lá em Neemias, capítulo 12, no versículo 37 mesmo, tem uma outra porta lá. Vamos ler. Neemias 12, no mesmo versículo, verso 37. Observa aqui que nós podemos encontrar mais uma 12, versículo 37. Então, a entrada da porta da fonte, a porta da fonte é o novo nascimento. Subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas. Então vamos avançar mais um pouquinho aqui, vamos analisar o que significa essa porta das águas. Enquanto a porta da fonte, ela fala do lugar onde brota as águas, a porta das águas fala das correntes que levam aos mananciais das águas. Essa porta aqui, irmãos, das águas, ela fala do enchimento do Espírito Santo. Acompanhe aqui as fases da vida cristã. Éramos pecadores, monte de ruínas, nascemos de novo, mas não para aqui. Se você está contente com o seu novo nascimento, Deus não está contente. Ele quer que você avance, quer que você viva uma vida cheia do Espírito. Lembra de Efésios 5,18? A palavra fala assim: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que significa uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que é dirigida pelo Espírito. O que significa uma pessoa que é embriagada pelo vinho? É o vinho que vai dirigir ela. Uma pessoa embriagada, ela fala coisas terríveis.
ela fala quem ela é. Nós, irmãos, quando uma pessoa se embriaga, ela vai mostrar para os que estão à sua volta quem ela é, porque ela não consegue fingir nem mascarar mais quem ela é. Então aí ela perde como que os sentidos e fala aquilo que ela é, porque a boca fala que está cheio o coração. E muitas vezes, irmãos, nós temos muitas coisas ocultas em nosso coração que nós mascaramos, nós não falamos. Imagina se Deus, Ele sabe, conhece os nossos corações, se Ele pudesse fazer uma radiografia de cada um de nós aqui nessa noite hoje, quem ousaria a vir aqui na frente e projetar ali seu coração, sua mente, seus pensamentos ali na parede, para todos nós ver? Talvez nós ficaríamos aqui até 5 da manhã, mas não precisava você mostrar tudo. Mas o que você acha que seria revelado ali, naquela parede branca atrás de nós? O que tem no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? Aqueles segredos que você esconde aí dentro, às vezes do teu marido, às vezes da tua esposa, mas Deus conhece. Aqueles pecados ocultos, Deus conhece. Irmãos, você não pode esconder de Deus as suas mazelas, e muitos não são libertos, porque tentam mascarar isso, e começam a apodrecer, e vivem uma vida miseráveis, porque têm pecados ocultos. Terrível isso. Estávamos semana passada pregando um grupo de pessoas, aí depois uma pessoa falou para nós o seguinte: você conversou com meu marido? Não. Você contou tudo? Eu achei que ele tivesse contado isso. A palavra ela corta, a palavra ela penetra, a palavra ela revela, desnuda o nosso coração. Irmãos, nós, a igreja de Cristo, os filhos de Deus em Cristo, precisam viver uma vida transparente. Isso é uma vida de santidade. Porque se Satanás encontrar uma brechinha na sua vida aí, ele te amarra, ele te pega. Irmãos, por isso que a porta das águas fala do enchimento do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Nós vamos ver aqui, e depois encerrar, 4 textos no livro de Atos. São 4 características de uma vida cheia do Espírito Santo. As outras portas nós vamos ver no próximo domingo, se o Pai assim permitir. Muito bem, vamos no livro de Atos aqui ver os efeitos eficientes de uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela tem grande alegria. Abra em Atos, capítulo 13. Vamos ler aqui apenas o versículo 52. Atos 13, 52. O contexto fala que Paulo e Barnabé, eles foram para pregar a palavra para os gentios. E os gentios, quando ouviram a palavra, se regozijavam e glorificavam a Deus pela palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Mas aqui no versículo 52 diz assim a palavra: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uma das características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma grande alegria. O fruto do Espírito é alegria. Estão me compreendendo? Irmãos, uma outra característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é uma coragem e uma grande intrepidez para falar a palavra. Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos 4, versículo 31. Porque eles estavam sendo perseguidos, a igreja estava em oração. E aqui, veja o versículo 31. É a segunda característica de uma pessoa que é cheia do Espírito. Ela tem coragem e tem intrepidez para falar de Cristo. Diz assim a palavra: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e com intrepidez, coragem, determinação, fervor, é o sentido aqui, anunciavam a palavra de Deus. Grande alegria, coragem e intrepidez. Uma outra característica é uma fé forte. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Eu não estou comentando muito porque nosso horário já está estourando, irmãos. Atos 11, versículo 24. Irmãos, uma fé que é forte, uma fé preciosa, que foi provada, é uma fé que contagia o seu meio ambiente, né? Diz assim, Atos 11, 24. Porque, aqui é Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Se um homem ou uma mulher tem uma fé consistente, uma fé voltada para o Senhor, essa fé vai contagiar, e muita gente vai se unir ao Senhor. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, muita gente se uniu ao Senhor. Uma outra característica, irmãos, de uma pessoa cheia do Espírito, são muitas, são inúmeras. Se você ler só no livro de Atos, você vai encontrar aqui mais de 40. Mas coloquei 4 aqui que nós já conhecemos, mas são mais. Uma outra característica de alguém cheio do Espírito Santo é a capacitação, é tendo a suficiência do Espírito. Lembra lá em Atos 1:8 que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Uma pessoa cheia do Espírito, ela pode ser uma pessoa que possa testemunhar a Cristo. Não é dar testemunho de você, não. Quer que você viva uma vida de testemunho para o Senhor. E a palavra testemunha significa no grego aqui, mártir. Somente aqueles que são cheios do Espírito têm a capacidade dada pelo Senhor para morrer pelo Senhor. Tem muitos que morrem pela igreja, tem muitos que morrem pela causa, tem muitos que morrem pela Bíblia. Irmãos, tudo isso não tem nenhum valor se não for pelo Senhor, se não for pelo Cristo, pelo Senhor, né? Irmãos, nós vamos perceber que essa questão de enchimento do Espírito Santo, pensa que muitas vezes é pular, é rolar, é cair para trás, é fazer um monte de bagunça. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso aí são pessoas animadas. Como eu já ouvi muitos dizer: eu não gosto de lá porque lá vocês não são animados. Nós não somos animados, somos entusiasmados. Animado vem de ânimo. Eu posso estar animado hoje e posso estar desanimado amanhã, mas se eu estou entusiasmado, é entel de Deus, entusiasmado é entel, não vou perder o ânimo nunca, ainda que muitas vezes eu tenha uma tendência de ficar desanimado, mas o Espírito Santo nos toma e nos leva para Cristo. Sempre, quantas vezes eu quis viver uma vida de melancolia, Senhor, tadinho de mim, Senhor, autocomiseração. Ele fala assim: olha, meu filho, eu sou o Deus de toda consolação. Então, a gente escuta aquela voz atrás de nós, nossos ouvidos: este é o bom caminho, andai por ele. Não tem, irmãos, não tem como nós desistirmos de Cristo. Por que nós nunca vamos desistir de Cristo? Porque Ele nunca desiste de nós. Agora, quem não é filho de Deus, desiste facilmente do Senhor. Às vezes pode ser muito ativo na comunidade, mas sem ter realidade espiritual. Irmãos, domingo que vem nós vamos analisar sobre a porta dos fornos. É outro estágio da vida cristã, outra etapa da vida cristã, outra fase da vida cristã. Hoje nós vimos a porta do monturo, a porta das fontes, a porta da fonte e a porta das águas.
mas que é um instrumento do Espírito. Domingo que vem nós vamos analisar a porta dos fornos, que fala da purificação. Forno era o lugar da purificação. Vamos deixar para domingo. Hoje o nosso horário já estourou. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, nós te louvamos o teu nome, porque nós reconhecemos, ó Pai, que nascemos em pecado, em iniquidade concebeu a nossa mãe. Nós éramos um monte de ruínas, mas Cristo veio e nos fez com que nós conhecêssemos toda a realidade da obra que Ele realizou no Calvário, nos fazendo nascer de novo. Então, pelo Teu Espírito, demos mais um passo. Pai, fomos cheios do Teu Espírito. Teu Espírito foi derramado aos nossos corações. Pai Santo, agora o Pai nos dá visão espiritual para que a gente possa passar por essa porta dos fornos. Sei que é uma porta muito difícil, mas todo filho de Deus precisa de passar por ela, senão nunca poderemos estar do outro lado. Pai, mas nós queremos passar do outro lado, passando por todos os teus estágios, na nossa peregrinação aqui na face da terra. Pai, que nós sejamos homens e mulheres de coragem, cheios do Espírito Santo do Senhor, para vencermos, porque Cristo é vencedor. Pai Santo, guarda-nos nessa semana. Pai Santo, nos dê uma semana abençoada. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas tarefas, abençoa as nossas atividades, abençoa os nossos relacionamentos. Em tudo que nós fizermos nessa semana, que seja para a Tua glória. Que Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia seja derramado sobre as nossas vidas, ó Pai, hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.